Olá, começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais informações do Legislativo Pelotense. A Câmara Legislativa não deixou passar em branco o Dia Internacional da Mulher e comemorou com um café da manhã e audiência pública. A manhã de homenagem no Legislativo começou com um café da manhã organizado pela diretora da Câmara, Mariluce Kurtz, que também foi homenageada por comandar a casa e representar as mulheres no Legislativo, uma vez que Pelotas só tem vereadores, e falou sobre a importância da mulher no parlamento. Na verdade, primeiro eu gostaria de agradecer, poder estar nesse espaço, a confiança dos 21 vereadores, em especial do presidente e da mesa diretora, e dizer que nos sentimos representadas pelos vereadores, mas com certeza necessitamos da presença feminina nesse parlamento. E eu acho que é justamente isso, nós mulheres nos unirmos em prol dessa representação. Porque na verdade nós estamos em vários e todos os espaços, mas falta este. O vereador Tenente Bruno, da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, propôs a audiência pública que aconteceu logo após. Então, na verdade, homens devem se envolver diretamente e buscar essa mudança de atitude, de cultura, para que a violência contra a mulher, um dia, obviamente, a gente talvez nunca consiga tornar a zero, mas chegar no mínimo do zero possível. Nenhum tipo de violência a gente pode aceitar, muito menos contra a mulher. O encontro reuniu mulheres de diversas lideranças, que debateram da segurança à saúde do gênero feminino. A delegada titular da Delegacia Especializada para Mulheres participou do debate falando também sobre violência. Eu acho que o primeiro passo já veio com a legislação, uma legislação mais severa, que é a questão da Lei Maria da Penha. Recentemente nós tivemos uma alteração também, uma qualificadora para as circunstâncias do marido que mata a companheira, na situação de femicídio. Então, uma legislação mais forte, efetiva, que se efetiva através da rede de atendimento à mulher, trabalho da polícia, judiciário, Ministério Público, a Prefeitura Municipal, trabalha em conjunto, Brigada Militar, e também acredito que o trabalho preventivo, educativo, que são nas escolas, mudança de cultura, reflexão sobre o papel da mulher. Junto à delegada, também participaram do encontro a secretária municipal de Justiça Social e Segurança, Clésis Crochemori, a soldado Reis, da Patrulha da Maria da Penha, além da deputada estadual Miriam Marrone, que apoia a luta feminina no mandato e defende a ideia de que deve acontecer uma mudança de comportamento na sociedade. Nós construímos esse macho para ser o macho provedor do poder, da autoridade, e isso vem num processo inaceitável mais. Nós já estamos enfrentando muito bem com os programas e as políticas públicas. Nós temos as estruturas prontas para o fato quando ele acontece, mas não investimos ainda em mudança de comportamento, que é dentro da escola, porque lá estão as crianças que passam 3, 4 horas por dia, todos os dias eles vão à escola. Então é nesse ambiente que nós temos que colocar o conteúdo, e não só de forma palestras eventuais. Nós temos que essa juventude, essa infância, ela tem que ouvir as reflexões e as análises diariamente. Aconteceu uma audiência pública que debateu os projetos de criação do Proesporte e da reativação do Conselho Municipal do Desporto. Participaram do debate os vereadores Gaúcho, Tenente Bruno, Beto Z3, Ivan Duarte, Viana e Marcola, representantes do Executivo e o ex-atacante do Chavante, Bira Souza. Todos salientaram que o projeto de incentivo ao esporte, depois de aprovado e sancionado, vai contribuir com todos os segmentos que enfrentam dificuldades diárias. É importante porque vem realizar um sonho dos desportistas de Pelotas, tanto amador como profissional, essa oportunidade de ter como acessar recursos, que é o sofrimento de todos aqueles que querem as práticas desportivas de diversas áreas. Então, a Câmara faz o seu papel, irá votar o projeto e nós temos certeza que esse debate que aconteceu na Câmara só tem a enriquecer esse sonho e o sonho que é vivido
e realizado por todos será um grande sonho. Nós teremos efetivamente recursos direcionados para o esporte, para as entidades, para as associações, para os atletas, para que eles possam efetivamente poder praticar e poder competir, né, dentro das suas modalidades, e também os projetos sociais que possam seguir fazendo esses projetos com recursos públicos, né, oriundo da Receita Municipal. Atletas e representantes de entidades e projetos esportivos também estiveram no encontro e destacaram os benefícios que a lei vai gerar para todos os desportistas. Como todos aqui conversaram, né, o que muda é praticamente tudo, né, porque a base dos projetos, eles são hoje sustentados através de porta em porta, como a gente disse, né, então eu acho que se esse projeto for aprovado e realmente essas verbas virem, né, a somar num projeto, a tendência acho que é cada vez melhorar mais, né, porque se eles já existem até hoje, sendo que de porta em porta, como a gente diz, então se vir a verba, acredito que os projetos vão crescer ainda mais e ter uma representação muito maior aí em Pelotas, né? Para mim, representante da Liga Pelotense, muda a questão de nós conseguirmos mais bolas, ter condições financeiras para pagar a arbitragem. Nós temos várias coisas que nós temos dificuldade hoje. A Liga Pelotense tem uma dificuldade imensa nesse sentido, então nós poderíamos suprir os clubes que têm dificuldades, enquanto empresa, enquanto instituição. Esse é o meu parecer. Na oportunidade, o supervisor de desporto do Executivo, Jean-Pierre Lima, explicou como vai ser feita a divisão dos recursos, quem vai poder participar e como vai funcionar a seleção, que vai ser realizada no primeiro momento por uma comissão composta por servidores municipais. E essa comissão vai estar recebendo os projetos conforme editais a serem lançados, e teremos 3 linhas, né? A linha educacional, a linha para eventos e a linha para esporte de rendimento, né? Serão 30% em cada linha, exceto o rendimento, que terá 40% da disponibilidade desse recurso, né? Aí a comissão receberá esses projetos, fará uma avaliação criteriosa, né? E também classificará esses projetos, né? Através de critérios elencados, e a partir daí os encaminhará para o Conselho Municipal de Desporto, que a gente pretende reativar também, para que possa fazer a avaliação de mérito final e que a gente possa usufruir desse recurso público. O representante da Prefeitura também informou como vai ficar a composição do Conselho. Um dos questionamentos foi sobre o número reduzido de representantes, onde algumas modalidades poderiam ficar de fora. Por isso, o vereador Marcola salientou que existe uma alternativa para que todos os segmentos participem. A gente pretende ainda, antes de votar, fazer uma nova discussão ainda entre os senhores parlamentares, mas o mais importante também é que tenhamos as câmaras técnicas dentro do Conselho, que pode fazer o debate de todos os projetos, todas as categorias. No começo do semestre letivo, trotes universitários voltam a acontecer em vias públicas de Pelotas, embora exista uma lei contrária a este tipo de ação. A cena que você está vendo já é corriqueira nas ruas da cidade nessa época do ano. Estudantes ingressantes do ensino superior são sujos de tinta pelos veteranos e pedem dinheiro nos locais de maior movimento. Apesar do clima descontraído que costuma prevalecer, a preocupação é que os chamados trotes possam ferir a integridade dos estudantes. A Universidade Católica de Pelotas possui desde 1999 uma portaria que proíbe o chamado trote sujo e vem desde então divulgando alternativas. A proposição da universidade tem sido a sugestão e a efetiva homologação dos trotes solidários, né? Então, nesse ano, assim como no ano passado, nós sugerimos a doação de sangue. Esse estudante de serviço social disse que no curso dele os trotes não são realizados, os universitários não são pintados e nem chamados de bichos. E os alunos mais antigos organizam ações coletivas, como doações de sangue. O aluno, ele tem toda uma vivência ali no ensino médio, muitas lutas, muitas dificuldades a serem superadas, ele supera e ele é aprovado e ele vai estudar para fazer o Enem ou um processo de vestibular, e ele é aprovado e ele ingressa na universidade quando ele pensa que ele vai ser coroado por todo o seu esforço, a coroação por tudo o que ele se dedicou,
ser pintado, escrever na testa bicho, que nós compreendemos enquanto um termo pejorativo, da mesma forma que eu me colocar enquanto veterano, né, ou alguém se colocar enquanto veterano, nós enxergamos nesse processo um processo de hierarquização das relações, um processo de perpetuação do preconceito. Apesar de ainda acontecer com relativa normalidade nas ruas, o trote universitário sujo é proibido na lei orgânica do município desde 2012, fruto de um projeto de lei do vereador Professor Adinho. Tem que receber com carinho, com atenção e mostrando a eles que são importantes no convívio da nossa sociedade. E não é feito da forma como é feito com esses trotes absolutamente inconsequentes, violentos, que não recebe bem ninguém. Pelotas é muito mais do que a terra do doce, é a terra de receber bem. E é isso que nós queremos para aquelas pessoas que vêm morar em Pelotas. E depois de muita polêmica, o projeto da reforma administrativa no Executivo foi aprovado na Câmara. A segunda votação ficou marcada para a sessão desta quinta-feira. E os primeiros questionamentos foram em torno da necessidade da manifestação do Coparp. Logo depois, foi solicitado por alguns parlamentares o adiamento da apreciação do projeto diante da ausência do parecer. O vereador Marcos Cunha disse que as preocupações são por conta do descumprimento da Lei nº 4.459, que determina a análise do Conselho nos projetos que contenham remuneração pessoal, e também com os gastos que a reforma pode gerar. Nós temos no dia 4 de março um pedido de informações para o Executivo, para que eles nos dissessem se foi feito um estudo de impacto orçamentário nessa reforma administrativa. Quanto vai custar para os cofres públicos a contratação de tantos CCs novos que estão sendo propostos e se a função desses CCs realmente estão de acordo com a Constituição, para verificar se existe uma necessidade mesmo de contratação de pessoal de confiança, ao invés de aproveitar o nosso funcionalismo público. Nós temos mais de 8.080 funcionários públicos que poderiam muitas vezes preencher espaços nas secretarias que estão sendo criadas e não precisar contratar novos CCs. Então essa foi uma primeira questão que nós fizemos no dia 4. Também, por acordo, nós aqui, os vereadores, tínhamos feito um acordo no sentido de só votar essa questão da reforma administrativa com o parecer do Conselho referente à administração de pessoal. Mesmo assim, a reforma administrativa foi aprovada por unanimidade pelos vereadores Tenente Bruno, Marcola, Ricardo Santos, Anselmo Rodrigues, Ademar Ornel, Gaúcho, Rafael Amaral, Roger Ney, Anderson Garcia, Idemar Bars, Adinho, Viana e Valdomiro Lima. Situação que foi criticada pelo líder do PDT. É um projeto complexo, não precisaria ter essa celeridade toda, né? Podíamos estudar melhor, com mais calma, mas o plenário é soberano e a maioria entendeu que poderia já votar na reforma administrativa, mesmo sem o estudo do impacto orçamentário, mesmo sem o parecer do Coparp, porque nós lamentamos e o nosso protesto foi nos retirarmos da sessão, por entendermos que sem esses requisitos, até mesmo sob o ponto de vista jurídico, pode ser questionada essa aprovação dessa lei. Já o vereador Luiz Henrique Viana elogiou a posição dos parlamentares que votaram a favor do projeto, principalmente dos que são considerados oposição ao Executivo. Eu vejo assim com muito bons olhos, porque mostra que os vereadores são capazes de diferenciar o que é político do que é necessidade. Muitas vezes, infelizmente, na cultura que nós vivemos, a política não busca a necessidade. Muitas vezes busca o seu próprio interesse. E a necessidade das pessoas, o interesse das pessoas, é a isso que a política deve se dirigir. E se verificou isso, que a possibilidade do governo fazer um melhor governo para as pessoas alcançou a concordância até de parte da oposição. O líder do governo na casa ainda salientou a visão dele sobre a necessidade de se fazer a reforma. Com essa reforma, é a concretização da possibilidade de cumprir o planejamento. Porque depois de muitas dificuldades financeiras nos primeiros 2 anos de governo, depois de acertos que o governo fez, depois de verificar quais as maiores necessidades e de ter conquistado projetos e recursos e estabilizado
financeiramente, então, o governo viu a necessidade de fazer alterações com, é verdade, a criação de 3 secretarias que vão cumprir muito melhor a função para que o projeto do governo seja alcançado. Quem vai ganhar com isso? É a população. Entraram em votação os vetos do Executivo para a votação no Legislativo. Entraram em pauta na sessão ordinária desta quinta-feira a análise do veto de 5 projetos propostos aqui pela Casa Legislativa. Todos eles foram derrubados pelos vereadores que estavam presentes na sessão. São eles: o projeto de autoria do vereador Antônio Pérez a respeito da sinalização vertical em estacionamentos de acesso público para as vagas de gestantes, deficientes e idosos. O projeto, que se refere à distância mínima de 5 metros da esquina para a colocação de coletoras de lixo, proposto pelo vereador Vitor Palladini. O vereador Tenente Bruno propôs estacionamento gratuito para carros oficiais que estejam devidamente identificados e a trabalho no estacionamento rotativo. O projeto do vereador Anderson Garcia, que altera a lei já existente do aparato publicitário. E, por fim, o projeto do vereador Adinho, que permite o embarque e desembarque de cadeirantes ou portadores de deficiência pelo período de 5 minutos em frente à residência. Na sessão ordinária de hoje, foram esses os vetos derrubados. Jéssica Barros para o Jornal da Câmara. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique atento a mais informações a qualquer momento em nossa programação. Até logo!